Mas, galera, bom dia, bom domingo. Tô aqui nesse domingo de manhã aí só pra gente dar uma retomada no conteúdo da nossa avaliação, que vai ser agora na terça-feira próxima, tá? Se eu for interrompida, se abrir a porta do escritório, normal. Choros no fundo também, tá? Vamos tentar fazer dar certo isso aqui. Então, galera do primeiro ano, a gente vai estar vendo método científico, tem uma cola aqui pra não esquecer de nada, ecologia, cadeia alimentar, água, sais, lipídios e carboidratos, que a gente vai estar vendo nessa nossa retomada de conteúdo para nossa prova de terça-feira, tá? Então, respira fundo, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é do método científico, isso que é bio-A. A gente vai começar com o bio-A, dá uma pausa, vai para bio-B, tá? Então, a gente vai começar aqui com a bio-A e a gente vai estar falando de método científico. Galera, método científico, ele é uma coisa assim que, tipo, nunca teve sempre a mesma carinha. No começo a gente fala que ele era de empirismo. Por quê? Porque era uma coisa meio que pessoal, da crença do indivíduo. Tipo, eu acho que a vida se origina dessa forma aqui, tá? Era uma opinião da pessoa, então era uma coisa bem individual. E nem muito científica, né? Porque tinha mais a ver com o que a pessoa achava do que com uma comprovação científica. Depois veio o dedutismo. Dedutismo é um método tipo, já existe uma ideia pensada, mas daí dessa ideia eu vou deduzir que também ocorrem outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Dilatação de sólidos. Os sólidos se dilatam, os metais se dilatam quando aquecidos, ok? Então eu vou deduzir que o ferro também vai ter dilatação quando aquecido. Tá? Então, questão de dedução. E o método científico mais bambambam é o indutivo, onde a pessoa vai ter uma hipótese, vai ter, assim, inicialmente, o achismo dela, a opinião dela sobre aquele fenômeno que ela vai observar, só que ela vai fazer uma experimentação para ver se aquilo tá correto, se aquilo tá ok. Essa experimentação extremamente criteriosa, extremamente feita com cuidado, rigorosa, e além de ser feito com rigorosidade, ela é repetida várias vezes para ver se o resultado vai ser o mesmo, ok? Então, se eu sair, ele foca mais no computador, tá vendo? Isso dá uma saída, você já estava testando antes. Então, aqui, ó, essas são as principais etapas de um método científico. Primeiro, o cara vai observar uma situação em que não tem uma resposta satisfatória ainda, tá? Depois, ele vai formular hipóteses sobre o porquê ele acredita que aquilo acontece. Vou dar um exemplo de Francesco Redi, tá? Francesco Redi é um italiano que tinha como a observação dele a origem dos seres vivos. E a hipótese dele é que ser vivo só surgia de ser vivo, não surgia de ser não vivo. E aí ele foi fazer a experimentação lá com os frascos, com um pedaço de carne, uns ele fechou, uns ele deixou aberto para ver se aparecia mosca em todos. Depois vocês pesquisam aí o experimento de Redi, é bem legal. Aí depois ele pegou esses resultados, analisou esses resultados. E aí o último, que é a conclusão, tem as palavras refuta ou corrobora. Refutar é assim, ó, o resultado mostrou que a minha hipótese não tem nada a ver. Eu fiz os experimentos e minha hipótese está errada. Então eu vou refutar, vou mandar embora, minha hipótese está errada. Corroborar é, ok, minha hipótese estava certa, eu tinha razão. No caso de Redi, ele corroborou a hipótese dele. Mendel também usava método científico para genética. A observação dele era característica hereditária, por que que corria. Depois ele teve a hipótese dele, aí depois ele fez experimentos, gente, ele cruzou ervilha até não conseguir mais, tá? Pegou resultados e tabulou os resultados até chegar na sua conclusão, aceitando ou não a sua hipótese inicial. Essas são as principais etapas do método científico, tá? Observação, levantamento de hipótese, experimentação, análise dos resultados e depois a conclusão final sobre se a hipótese estava certa ou não. Fácil, né? Bem tranquilo. Aí depois a gente vai, bio-B ainda, a gente vai falar sobre, bio-A ainda, perdão, sobre os fundamentos da ecologia. Coisa básica de ecologia que a gente tem que saber. Primeira coisa são os nomes dessas bonitinhas aqui. Aqui, ó, deixa eu dar uma saidinha aqui de novo pra focar. Aqui você vai ver ali um indivíduo único, sozinho, que né, é um organismo ou um indivíduo que a gente chama, cara, sozinhão lá. Aí, conjunto desses indivíduos de mesma espécie com potencial de se reproduzir e gerar descendentes férteis, vai formar uma população biológica. A conjunto de populações de organismos diferentes forma uma comunidade.
E as comunidades, elas não estão assim, tipo, só ser vivo. Ah, tem lá a população de araucária, tem a população de grimpeirinho, que é uma ave, tem a população de formiga, tem a população de cupim, tem a população de micro-organismos. Elas não vivem apenas assim, essa comunidade biológica vive lá. Elas dependem de características, de fatores, perdão, que não são vivos, fatores abióticos, fatores sem vida. Como, por exemplo, luz, temperatura, umidade, chuva. Então eles dependem de pluviosidade, eles dependem de salinidade, de pH, de um milhão de outras condições que não são de seres vivos, que a gente chama de fatores abióticos. Então, o conjunto das populações, a comunidade, inserida em um meio que tem esses fatores abióticos, tá, que dependem, essa vida depende desses fatores, vão formar o que a gente chama de ecossistema. Então, o ecossistema não é só o conjunto de ser vivo lá, de espécie diferente que mora lá. São eles integrados no meio em que eles vivem, tá? Com as condições abióticas necessárias para a sobrevivência deles, ok? Essas regiões com vida e com fatores abióticos, elas vão ter características semelhantes. Por exemplo, uma vegetação semelhante, a fauna é semelhante, característica de temperatura. Quando as características do ecossistema são comuns, a gente chama de bioma. E nós temos aí os biomas mundiais, os biomas brasileiros, que a gente vai estudar mais pra frente. Por exemplo, Mata Atlântica, que é o nosso bioma, tá? Então, a Mata Atlântica é um tipo de bioma que vai pegar praticamente todo o litoral do Brasil, porque vai ter condições bem semelhantes. Outro bioma, Cerrado, Caatinga, são os biomas brasileiros. Aí, pensando nos biomas mundiais, a gente tem lá floresta temperada, floresta tropical, tundra, taiga. Então, aí são os biomas mundiais. Bioma, então, tem características semelhantes ali, que vai agrupar eles em biomas, no mesmo bioma. E o conjunto de biomas vai formar a biosfera, que é o lugar do planeta onde tem vida, ok? Esses são os conceitos aí de ecologia. Outra coisa que vocês têm que saber diferenciar é a diferença de habitat com nicho ecológico. Deixa eu sair aqui só pra vocês verem a imagem, né? Porque quando eu venho, eu sou um ser iluminado, então vem todo o foco pra mim, daí desfoco abençoado aqui. E eu não sei mexer, tá? Eu tô gravando aqui com o tablet, eu não sei mexer. Pode ser que eu conseguisse arrumar isso aqui, mas não vai rolar, tá? Diferença, tudo que isso aqui ainda é bio, tá? Diferença entre habitat e nicho. Eu vou mandar a foto desses slides pra vocês enxergarem o que eu tô falando, né? Habitat, ele vai ser a descrição do lugar onde o carinha mora. Por exemplo, vou falar lá do habitat, que nem aqui, ó, do flamingo. Ai, ficou faltando os negocinhos aqui. Droga. O habitat do flamingo, que é o mesmo habitat aqui, que é o mesmo habitat desses carinhas aqui, dessas aves aquáticas. São diferentes espécies que compartilham o mesmo habitat. Eu podia falar que o habitat deles é o início da água salgada, tá? Que eles vivem em mares com a temperatura tal. Então, quando eu estiver falando da onde ele mora, eu estou falando do habitat dele. Ah, eu vou falar que a preguiça, ela fica pendurada em árvores, sabe? Então, quando eu falo do lugarzinho onde ele fica, eu estou falando do habitat. Quando eu falo do nicho ecológico, aqui faltou uns pedaços que depois eu arrumo para mandar para vocês. Quando eu falo do nicho ecológico, eu estou dizendo de como ele vive naquele lugar, tá? Da característica de vida, do modo de vida dele naquele habitat. Então, aqui, por exemplo, comem pequenos moluscos e crustáceos. Opa, eu estou falando de nicho ecológico. Os três carinhas aqui, ó, moram no mesmo lugar, ó. Mas ninguém come a mesma coisa que ninguém. Ninguém tem o mesmo modo de vida que ninguém. Então, mesmo estando no mesmo habitat, eles têm nichos ecológicos diferentes. Deixa eu sair aqui para vocês verem. Eles têm nichos ecológicos diferentes. Porque eles ocupam o mesmo lugar, mas não ocupam os mesmos recursos daquele lugar. Eles não usam as mesmas coisas daquele lugar. Tá? Então, uma coisa é habitat, outra coisa é nicho ecológico. Pode ser, aqui também, ó, o mesmo habitat terrestre, iniciozinho do habitat terrestre,
E os caras também não têm o mesmo nicho ecológico. Quando os caras têm o mesmo nicho ecológico, a gente tem um problema chamado competição. Porque daí, se nós dois comemos crustáceos, opa, nós dois vamos competir pelo mesmo recurso, entendeu? Então aqui, nesse caso aqui, são aqui mesmo habitat, mas eles não utilizam os recursos, então eles não têm o mesmo nicho ecológico. Tá aqui, ó. Não estava faltando, eu que não tenho noção tecnológica. Então aqui, ó, mostra os caras no mesmo habitat e eles não têm o mesmo nicho ecológico necessariamente, que é o que está escrito ali, né? Deixa eu sair para você entender. Acho que estava faltando, mas faltava um enter ali. Ok? Esse slide está bem feinho, mas não é a ideia isso, porque a gente já sabe decor cadeia alimentar. Primeira coisa que tem na tua cabecinha de cadeia alimentar, eu estou falando em fluxo de energia. Tá? A gente se alimenta com a função de energia, tá? De adquirir energia. Nós não produzimos energia, nós nem transformamos energia dentro do nosso corpo da maneira que a gente deveria. Por exemplo, pegar energia luminosa e converter em energia química, que é que o nosso corpo utiliza. Nós não conseguimos fazer isso. Os únicos caras que conseguem fazer isso são os produtores. Por isso não tem nenhuma cadeia alimentar que não tenha um produtor. Ele é a base, ele é o início. Porque ele pega energia luminosa, que pode ser energia solar ou até luminosidade artificial, pega energia luminosa e converte em energia química. E é essa energia química que vai passar aí ao longo da cadeia alimentar. Então sempre a base é um produtor. Aí, quem se alimenta do produtor é o consumidor primário, que é um herbívoro, ou então um onívoro, que vai ter as duas dietas, como é o nosso caso. Quem se alimenta dele é o consumidor secundário, o consumidor terciário, seria esse aqui. Perceba uma coisa, esse slide está certinho. Às vezes vem a setinha do último, do topo da cadeia, para o decompositor, mas isso é errado, porque qualquer membro da cadeia alimentar pode ser decomposto, só basta ele morrer, tá? Então qualquer membro da cadeia alimentar vai sofrer decomposição, ok? Não apenas esse aqui. Então, os fungos e bactérias, que não estão representados aqui, mas também são decompositores, vão fazer decomposição da matéria orgânica morta de qualquer indivíduo no nível trófico, qualquer nível trófico, desde que o cara tenha morrido. Muito importantes, mega importantes. Tá? Às vezes eles não aparecem. Principalmente numa teia alimentar, é uma coisa bem complexa. Imagine, ter setinha de todos para ele. Então, para evitar essa bagunceira, muitas vezes eles não aparecem. Mas não é porque eles não são importantes, porque eles são tão importantes que eles promovem uma atividade em todos os organismos, podem promover uma atividade em todos os organismos, por isso que eles não são representados, tá? Em algumas. Outra coisa que você tem que saber é desequilíbrio de cadeia alimentar. Escuta, o que é isso? Ninguém aqui pode sair ou aumentar. Gera um desequilíbrio. Claro que o desequilíbrio acontece naturalmente, tá? Naturalmente o desequilíbrio vai acontecer. Mas a ação do homem normalmente é mais abrupta e acaba gerando um desequilíbrio maior. Qualquer indivíduo que eu retire daqui, ou coloque mais dele aqui, vai gerar um desequilíbrio no resto. Vou dar um exemplo aqui. O que aconteceria se a população de cobrinhas aqui aumentasse muito? Concorda que elas vão comer todos os ratinhos quase? A população de ratos ia diminuir? Se a população de ratos diminuísse, consequentemente, a população do produtor iria aumentar, né? Então já desequilibrei aqui. Se essa aqui aumentasse, essa aqui também poderia aumentar, porque ia gerar mais indivíduos para se alimentar, tendo mais energia para reprodução. Se eu tirasse o roedor daqui, provavelmente essa população iria aumentar. Então, tanto se eu tirar quanto se eu colocar algum indivíduo nesse sistema aqui, eu vou estar alterando ele, ok? Beleza. Isso é o básico que vocês têm que ter de noção da bio. Pausa. Tá aqui bonitinho aqui os nomezinhos deles. Decompositores, fungos e bactérias. Que depois devolvem os sais minerais para o produtor. Decompõe, fica o solo, depois o produtor vai pegar isso como base. Ok, então agora deu. Bio B. Começando. E a Bio B vai começar com a nossa querida bioquímica. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês